Tudo incrível, tudo na paz de Deus. Na paz que excede todo entendimento, na paz do Pai dos nossos espíritos, Pai das luzes. O fundo musical diz, olha, Pai nosso, que estais nos céus, que habita em nós. O teu reino inabalável está entre nós. Quando ativamos a mente para viver mais uma semana na terra ou nos céus, o seu amor não muda sobre a tua vontade, não tem variação. E os teus planos não podem ser frustrados. Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz. Tudo incrível com vocês. Como foi o final de semana? Foi de um jeito, meu irmão, maravilhoso, conturbado. Não consegui descansar, consegui descansar. Estou preocupado, estou tranquilo. Estou lidando com pessoas com equilíbrio emocional e com desequilíbrio emocional. Estou lidando com pessoas que estão passando por dificuldade e pessoas que estão vivendo o momento da bonança. A palavra, ela tem que ser para impulsionar. Não significa que tudo será sempre linearmente. A igreja física diz: venha para cá que a salvação é aqui. Aqui você não terá problema. Tudo está na mão do Pai, realmente. Só que o Pai não disse que seria fácil. O processo na experiência humana, ele disse: maldito do homem que confia no outro homem. E você não confia, Sandro, na essência, no homem, dando mérito, dizendo que ele é o meu pastor, que ele é o meu pai na fé, que ele é o meu guia? Não. Ele é o meu amigo, meu irmão em Cristo. Nós ministramos a palavra. Ele está no dom dado pelo Pai. Mas o dom para pregar, ministrar a graça dele, que é favor imerecido. Nós não merecemos, não merecíamos e ele nos concedeu. Aí vem a segunda parte. A tua natureza humana não pode sobressair. Infelizmente, a gente impulsiona aquele que é um líder. Alguns se empolgam demais e acabam dando mais vazão à sua natureza humana. Meu povo perece por falta de conhecimento. Bom, a reflexão matinal, o filtro da graça de Deus, está lá em Gálatas 1:10, né? O meu perfil tem assim, né? Que eu não vim para agradar homens. Na maioria das vezes, os homens, eles querem que você se submeta a eles como autoridade. E me mandaram uma mensagem dentro de uma reflexão, porque a reflexão não é para falar mal do outro. Eu não estou aqui para expor
a vida de ninguém e não vou falar nome de ninguém nunca. A graça de Deus me exorta. Eu vejo muitas coisas, eu poderia estar comentando embaixo, poderia estar refutando dentro da palavra ali, mas não. Por quê? Por que, Sandro, você quer ficar no anonimato? Não, porque não convém. Ele está convicto daquilo, porém ele não é uma autoridade. Mas por que ele não é uma autoridade? Porque autoridade, como exemplo do maior líder de todos os tempos, Jesus, autoridade significa unção. E a unção, ela vem de Deus. Jesus, logo pequeno, sentava com os mestres, os doutores. Ele estava fazendo o que lá? Ele estava ensinando. Ah, mas ele é Deus. Sim. Com a sabedoria, ensinando. Não humilhando, não brigando, não refutando, falando da vida pessoal, de A, de B, de C, de D. A maioria das ministrações desses lugares é ministrações dentro de indiretas com a vida pessoal. E me mandaram um versículo, né? E eu vou ler no decorrer da semana, Romanos 13. Só que o subtítulo diz assim: devemos respeitar a lei, as autoridades constituídas pela lei. E ali tem um versículo. Mas eu não vou começar por esse hoje, para falar da autoridade. E aí me mandaram dizendo assim, tem que ver direito aí, porque alguma das suas mensagens você disse que não existe pastor. E eu afirmei, não existe. Como é? Não existe apóstolo. Não existe bispo, diácono, missionário, o que você quiser aí. E eu vou discorrer essa semana para que a gente venha refletir, porque serve para nós. Para que você não fique submisso ao homem. Você tem que ser submisso a Deus. E ele disse isso na Bíblia. Você respeitar, como eu respeito todos os líderes religiosos, autoridades no plano horizontal, que a gente tem que respeitar, uma autoridade, um policial, é um, é um, é um governador, é um prefeito, é qualquer cargo, temos que respeitar a autoridade. Mas todas as autoridades são constituídas por Deus? Negativo. Não tem nenhuma autoridade constituída por Deus. Só a título de curiosidade, quando você conjuga o versículo 13, Romanos 13, se eu não me engano, Romanos 13, 1. Se você conjugar, você vai entender que a revelação está ali. E Paulo está dizendo que é para eles respeitarem, mas as autoridades que a foram. E quando você usa o HA, você não está falando do presente, você está falando que havia, que houve, você está falando do passado. Foram. Se foram naquela carta, ali é foram passado, né? E não é serão apontando para a gente, como o povo gosta de dizer, profecia. Ali é uma profecia apontando foram, mas não é o versículo de hoje. Vamos aqui, para que a gente caminhe. Bom, eu já desejo a vocês o tudo incrível de Deus, uma linda, maravilhosa semana debaixo do governo espiritual. Porque o governo humano, como um todo, vai ter quedas, vai ter falhas. Se sustente interiormente. Vamos comigo filtrar a graça de Deus e o tudo é incrível, porque nós estamos inalando e exalando este ar que foi nos dado. Jesus, grande exemplo, grande autoridade. Quando nós deparamos no campo da vida, onde todos os desafios são postos para nós vencermos, entramos no racional do maior líder de todos os tempos, Jesus. Ele nos ensina a pensar antes de agir.
Ele nos ensina a começar do zero, se for possível, 1000 vezes. Ele nos ensina a amar. E dentro do amor tem perdão. Dentro do amor tem paciência, tem longanimidade, tem mansidão, etc, etc. Ser autoridade não é aquele que grita, aquele que vai persuadir, aquele que para refutar o outro precisa expor em cima do erro do outro. Porque eu vejo vários erros, eu poderia ficar com esses vídeos que tem hoje aí. O cara corta o vídeo, fica aqui, ele fica aqui, veja isso, veja isso. Isso é de Deus, né? Ele poderia fazer isso com Pedro, né? Vamos atualizar. Ele sentou na mesa com os 12, ele sabia quem ia traí-lo, ele chegou ali, soltou várias indiretas, não foi? Quando Pedro o negou 3 vezes, ele esperou chegar muita gente e disse assim: Pedro, eu sei que você vai me negar 3 vezes, viu? Para todo mundo ver que Pedro era um discípulo supostamente traíra, né? Falso. Não, foi no íntimo. Nicodemos vai à noite conversar com ele. Nicodemos é um mestre da lei. E ele dá uma aula de sabedoria a Nicodemos. Ele não vai para algum lugar e chega no outro dia e diz: olha, que foi? Tá sabendo não? Nicodemos, mestre da lei, me procurou. Não, ele dá uma aula a Nicodemos. João 3. Nicodemos não entende nada. Ele: Nicodemos, você mestre da lei, Nicodemos, não entende o que é nascer de novo, da água, palavra, do Espírito, na cruz, Nicodemos. Mas ele não humilha. E é isso que ele nos ensina. Quando o irmão trouxe Romanos 13 para mim, eu não me coloquei como conhecedor da palavra. Eu disse: vamos conversar sem discutir para que a gente cresça. Eu corroboro com você e você comigo. Eu estou falando do âmbito religioso, do âmbito espiritual, que eu digo igreja, mas também tem um trabalho. Quando você está acima de um cargo com o outro, você não é melhor do que o outro. Sabe por quê? Se atente se você fez isso ou se você fez ou fazia isso. Acima de você tem outro. E o que você faz com aquele, vão fazer com você. Por que, Sandro? Porque a lei é da semeadura. O, o jovem rico diz: mestre, bom mestre. Jesus pega a carne e fala assim: ó, por que me chamas de bom? Ele está tratando com a natureza humana para daqui a pouco ele não se sentir. Ah, é Deus, mas ele está no ministério terreno da lei de Moisés, cheio de méritos, cheio de enchimento de ego, e ele, ó, dosando a natureza humana. Essa é a verdadeira autoridade. Essa é a verdadeira unção. Então, ser autoridade não é aquele que grita, aquele que, para refutar o outro, precisa expor em cima do erro do outro, ou, ou da visão do outro, por você ter tido mais conhecimento. E com isso nós criticamos. Jesus, o abençoador, o que eu estou falando do abençoador? É aquele que te abençoou. Preste atenção. Jesus, o abençoador, nos molda diariamente a compreender que necessitamos dele na prática, não nas coisas materiais, nas conquistas ou qualquer que seja. Porque a conquista gera acepção de pessoas. Se Jesus me dá um carro, por que ele não te deu um carro? Porque você não é filho dele? Não. Jesus nos fortalece, Deus nos fortalece e eu me abdico de algumas coisas, trabalho, estudo, tenho até umas condições financeiras que eu tenho suporte, talvez você não tenha, ou talvez você tenha e eu não tenha, vai chegar mais fácil, mais rápido para você e vai demorar um pouco para mim. Mas esse negócio de a favela venceu, como é poucos são chamados, mas muitos, poucos vão, mas muitos são, como é? O jargão é, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Um negócio desse. E aí isso gera acepção, isso gera tristeza. Eu comecei dizendo que estou lidando com pessoas com equilíbrio emocional e com desequilíbrio.
Aí os caras dizem assim, coma um pão com suco que você tem parte com Deus. Então quem não come não tem parte com Deus. Jejue que você tem parte com Deus. Então quem não jejuma não tem parte com Deus. Duas pessoas estão jejuando. Estão no mesmo propósito. Uma consegue, a outra não. O que é que eles vão dizer? As autoridades e as pessoas. Você precisa ter mais fé. E a pessoa vai desfalecendo, se entristecendo. E para piorar, no mundo aí fora, no que eu digo, no mundo fora o âmbito que ela vive, as pessoas estão conquistando, porque estão trabalhando. Conquistando. O que é que acontece? Deus não quer nada comigo. Frustração. Dentro de uma pessoa que disse que tinha autoridade. Você está vendo que a maioria desses pastores, como cargo, acham que são autoridade e estão matando mentalmente o povo de Deus? Vamos lá. Qualquer que seja, porque gera acepção, como a cura ou qualquer outra coisa unilateral. Mas, quando exercemos a prática dele, educamos a nossa natureza humana e nos tornamos autoridade. Você é uma autoridade. Porque você dissemina a unção de Deus. Quando você se coloca no lugar do outro, quando o mundo espera que você chegue no trabalho e exponha o erro da amiga, você diz, eu também posso errar um dia. Lá vem a santa, lá vem o santo. Não, eu preciso amá-la mesmo sem ela merecer. Eu vejo Deus na sua vida, a autoridade. Por isso que Hebreus 8:11 é um versículo exortador. E não ensinará, Sandro, cada um ao seu próximo, ao seu irmão João, que me conhece, que é autoridade, que é líder como cargo, porque todos me conhecerão, João, Sandro, Maria, todos me conhecerão do menor ao maior. E o maior no meu reino, o fruto do Espírito, é aquele que é amigo, que faz o que eu mando, ame. É aquele que serve. Quem é mais importante no restaurante? Quem está na mesa ou quem está servindo? Quem está servindo. O reino é quem está servindo. A gente não entende e não vai entender, porque o que é que a gente gosta? A gente gosta de ego. A gente gosta. A gente que eu falo é natureza humana. E vamos ao versículo. Jesus que disse, hein? Mateus 23, o verso 9. A ninguém sobre a terra chamei de vosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, que habita em nós. Então, a ninguém, Jesus que disse, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é nosso Pai. Muitos dizem, eu tenho meu Pai na fé. Você não tem pai nenhum na fé, certo? Aquele que estás no céu, ele disse, nem sereis chamados de guias, ou seja, de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Aí ele diz, quem a si mesmo, vou ler aqui, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar diante dele, se humilhar na obediência, dizer que importa que nós diminuamos e que ele cresça, será exaltado. Cuidado com o que você ouve sem um começo, meio e um final. Cuidado com a sua postura, porque acima de você tem alguém que pode fazer a mesma coisa que você está fazendo com aquele inquilino da sua casa, reluz lá no seu trabalho, reluz lá na sua família, reluz nos lugares que você passa. Temos que ter cuidado. Sandro, tenha cuidado. E eu vou no decorrer dizendo, mas então o lugar que você reúne como igreja não tem um pastor? Não, tem um líder.
e ele ministra a graça de Deus. Ah, mas eu quero chamar ele de pastor. Pronto, ele está no dom de pastor. Dom. Aqui no momento, vamos lá. Eu estou no dom de evangelizar, de ministrar. Quando eu saio, eu sou Sandro Meirelles. Quando eu estou aqui, eu estou no dom. Quando eu saio daqui, eu vou exercer o personal, eu vou exercer o canto, eu vou exercer qualquer coisa ali no dom, não no cargo. A ninguém vos chamei de mestre. A ninguém dê mérito. Ouça, que nem os berianos. Vamos decorrer essa semana. Você é uma autoridade, porque você é cheio da unção. Quando você entende o que significa unção. Unção não é ficar com isso aqui arrepiado. Isso aqui é emoção. Unção é quando a palavra é viva, eficaz, ela penetra entre juntas e medulas. Unção, que muitos falam, é quando a pessoa está louvando e você está entendendo, não emocionalmente, você está sentindo fluir a graça de Deus, a presença de Deus. Isso é unção. Certo? Unção dentro da comunhão. Está interligado. Ele é cheio da unção, ele é cheio da autoridade. E na sua profissão, você é uma autoridade. Quando você não grita, quando você não omite. Ah, eu fiz a faculdade porque na faculdade o professor foi assim, eu vou ser assim com todo mundo. Você não tem autoridade nenhuma. Você está dentro de uma pirâmide que alguém vai fazer com você. E no final de tudo, eu disse, Jesus o abençoador, você diz, foi Jesus que me abençoou. Me desculpe, não foi. Porque Jesus não ia abençoar aquele que ia pisar. Jesus não vai abençoar aquele que vai maltratar. Jesus te abençoou para você ter uma casa e humilhar o seu irmão que não teve. Ter um carro e fechar o vidro e não dar carona àquele vizinho que vai para o mesmo lugar que você. Chegar no trabalho, porque agora você subiu de cargo, você fala, tire o computador daí, tire a mesa daí, porque agora quem manda aqui sou eu. Você não manda em lugar nenhum. Você é um iludido, Sandro. Você é uma iludida, Maria. E no final de tudo você clama o meu nome. Acorda, dorminhoco. Tudo incrível. Até amanhã, permitindo o Papai do Céu. Queremos querer lá lhe permitir. Você é uma autoridade, mas entenda, viu? Não grite. Não tente persuadir. Não fique no mundo das plataformas digitais mentindo, achando que você está no caminho dele. E quando eu ministro isso com essa forma alegre, com essa forma lúdica, é porque corta em mim. Calma aí, Sandro. Segura. Não é como você quer, é como eu quero. Se você diz que eu estou no controle, se você diz que está tudo incrível, me obedeça. Até amanhã, permitindo o Papai do Céu. Graça e paz, que excede todo entendimento.